Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. E hoje a gente vai continuar o nosso assunto sobre o Oriente Médio e vamos falar da geopolítica da água. A gente vai falar dos conflitos que ocorrem na região em decorrência da escassez de água, a água como elemento entre os conflitos. Beleza? E por falar em água, está chovendo um pouco ali fora, então pode ser que algum barulho interfira aqui na nossa aula. E o segundo recadinho é que a minha cachorrinha ela tem medo de chuva, e então ela está aqui comigo. Qualquer coisa que eu olhar aqui para baixo, que ela aparecer aqui na webcam, não se assustem, mas ela é bem comportada, já está me acompanhando em algumas aulas e está dando tudo certo. Beleza? Sem mais delongas, pegue o seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe em mais essa aula. Bom, pessoal, eu acho que todo mundo aqui sabe que a água ela é um recurso mais importante para a nossa vida, porque a gente consome ela, a gente utiliza na agricultura, a gente utiliza na nossa higiene, a gente utiliza em absolutamente tudo, a chamada água virtual, que é a água embutida nos produtos, na roupa, no alimento, nos eletroeletrônicos. Então, a água está presente em tudo na nossa vida. Então, quando você tem um local que há pouca disponibilidade dessa água, você tem ela como quase que um tesouro, um objeto de desejo. E a água ela causa tensão entre esses povos, porque eles vão entrar em conflito por conta dessa água, por mais escassa que seja. E a gente está falando de uma região desértica semiárida, não tem tantas fontes de água assim. Então, qual que são os empecilhos, né? Quais que são os entraves que acontecem no Oriente Médio por conta da água? Primeiro, pessoal, vamos apresentar para vocês o caso da Mesopotâmia, que é o que é ilustrado no nosso livro. A gente já falou da Mesopotâmia, da terra entre rios, dos assírios, dos sumérios, né? O berço da civilização ali no Iraque e na Síria, beleza? Que é o Vale dos Rios Tigres e Eufrates, beleza? Bom, quando você represa um rio, você acaba controlando o fluxo dele. Você vai diminuir o acesso à água da população que está a jusante. Lembrando, montante, montanha, nascente do rio, parte mais alta. Jusante, a sua foz, o seu estuário, a sua desembocadura. Tá bom? Então, quando o Saddam Hussein, por exemplo, fez lá as barragens, represou uma área gigante, e daí diminuiu o fluxo de água no Kuwait e na região ali próximo do Golfo Pérsico do Iraque, aqueles pântanos que a gente viu na aula passada sumiram. O Kuwait deixou de ter acesso a uma boa quantidade de água. Então, esse é apenas um dos exemplos que nós temos de controle de água no Oriente Médio, tá? E assim como o Iraque fez com o Kuwait, a Turquia fez com o Iraque, tá bom? Então, a primeira coisa, não basta para esses países ter acesso à água, porque, gente, ali quase todo mundo é inimigo. Um olha ressabiado para o outro. Há vários conflitos religiosos, étnicos, por petróleo e por água. Então não é todo mundo amigo um do outro, ou um país vizinho, que não é assim. Tá? Então não basta você ter acesso à água. Você tem que ter acesso a uma água de qualidade e, se possível, controlar as suas fontes. Por que ter acesso à água de qualidade? Bom, imaginem aqui um rio, o Rio Paraná, que sai aqui do Paraná, depois entra lá para a Argentina e vira o Rio da Prata. Se a gente começar a poluir esse Rio Paraná e chegar tudo sujo lá no Rio da Prata, na Argentina, o que eles vão falar? Pô, Brasil, a gente usa esse rio aqui também. Vocês estão usando aí a montante mais acima, o rio está chegando para a gente que eu não posso extrair uma água, não posso fazer uma usina, ou vocês estão represando tudo aí e não está chegando fluxo para a gente. Tanto que, gente, nós estamos vivendo, apesar dessa chuva aqui passageira, num período de estresse hídrico, de seca, tá? E vocês sabem que nós temos uma usina muito grande, a Itaipu, uma usina binacional, Brasil e Paraguai operando juntos. Tá? Há uns 3, 4 meses atrás, o Brasil e o Paraguai autorizou a abertura do vertedouro. O vertedouro, gente, é uma espécie de
portão, água de escoamento que não vai virar energia. Isso ocorre quando o reservatório está cheio, não é o momento. Por que que foi aprovado isso daí? Porque o rio estava com pouco fluxo. Então a ideia é a gente tem que liberar um pouco de água para o rio manter o seu fluxo, chegar no Paraguai, chegar na Argentina, Paraguai e Argentina conseguir escoarem a sua carga. Mas nós estamos falando de um rio caudaloso, rio grande, e com uma gestão conjunta de Paraguai e Brasil, de uma parceria econômica com a Argentina, o que não ocorre nessa região aqui do Oriente Médio. Tá? Então, ter acesso à fonte também é importante, porque daí você controla basicamente todo o rio. Quer ver? Bom, quando você tem o controle da montante, igual eu acabei de mencionar para vocês aqui no Brasil, você controla o fluxo do rio. Você pode escolher o quanto que vai continuar seguindo para o rio. Você pode controlar o fluxo, diminuir a quantidade de água que vai, fazer um monte de represa para fazer energia elétrica. E com isso você diminui o fluxo de quem usa o rio lá na frente, portanto, os outros países. Você pode contaminar esse rio, como eu acabei de mencionar, represar várias coisas. Então a ideia é, sempre que possível, estar no médio curso do rio, ou até mesmo controlar a fonte, a nascente dessa água, para garantir que ninguém vai tomar ela, para garantir que nenhum país vai poluir ela e você vai ter acesso a esta água, tá bom? E o caso... não, perdão, pessoal. A gente chama isso de zonas hidroconflitivas, tá? Quando nós temos uma questão de conflitos envolvendo a água sendo o principal elemento deste conflito. Então eu acabei de mencionar o caso do Brasil, Paraguai e Argentina. Aqui, gente, foi tranquilo. O nível está baixo para todo mundo, vamos abrir a represa, a gente vai perder um pouco de energia, mas não vai prejudicar o Paraguai, não vai prejudicar a Argentina, vai ter um aumento na energia, mas tudo bem, todo mundo aqui vai sair ganhando. O pior é a gente não abrir a represa, prejudicar o Paraguai, que é um grande parceiro comercial, e com isso vai prejudicar o Brasil, prejudicar a Argentina, que é um grande parceiro comercial, e prejudicar o Brasil. Tá? Então, lá a gente tem isso, zonas hidroconflitivas, a água sendo o elemento central do conflito, seja por acesso à água, seja por acesso à nascente, seja por acesso a um porto, por exemplo. Tá? Aí, agora sim, vamos voltar para a questão da Mesopotâmia, gente. Mesopotâmia, a gente falou lá, Tigres, Rios, Eufrates, Rios, Tigres e Eufrates, Síria e Iraque. Só que a nascente desses rios está na Turquia, nas montanhas ali da Turquia, na região da Anatólia. Tá? Eu acho que na aula passada eu terminei a apresentação com uma foto da Capadócia. Então, os rios Tigres e Eufrates, eles nascem ali. Tá? E desde 1980, a Turquia vem represando esse rio para utilizar para energia elétrica e irrigação, cultura irrigada. Então parte da água fica retida na Turquia. Lembrando, gente, Turquia fazia barragem, o Iraque fazia barragem, então o volume de água que vai chegando lá embaixo é cada vez menor, tá bom? E isso, por conta dessas ações da Turquia, chegavam menos água na Síria e menos água aqui no Iraque. Tá? Qual que é a postura desses países? É de manifestação, é contrária, é falar, Turquia, eu sei que você está no seu território soberano, ninguém aqui está te impedindo de fazer barragem ou de utilizar para irrigação, mas a água tem que chegar aqui para a gente. Vocês vão ficar represando todas as águas para vocês? E a gente aqui? Então, essa questão tem uma solução? Eu estou deixando uma pergunta para vocês. Como vocês iriam resolver essa questão de represar um rio e diminuir a água que chega para o nosso país vizinho? Lembrando, pessoal, ali não tem nenhum amigo. Tá? Quase todos os países têm conflitos um com o outro. Beleza? Mas esse não é a única questão, embora seja a única que o livro traga. Tá? Eu vou apresentar mais duas questões aqui. Uma ainda no Oriente Médio e a outra pensando na África, no Egito ou até mesmo no Grande Oriente Médio. Pessoal, esse aqui é o caso das Colinas de Golã. Colinas de Golã
pertencem à Síria, teoricamente ao território sírio, que foi anexado por Israel em 1967, depois da Guerra dos 6 Dias. A gente vai trabalhar mais para frente, tá, gente? Formação do Estado de Israel, questão da Palestina, Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, tá? Podem ficar tranquilos. Então aqui, as regiões das colinas de Golã foram anexadas por Israel. E qual que é o interesse de Israel nas colinas de Golã? Gente, é uma região grande, extremamente montanhosa, tem em torno de 40 mil pessoas morando ali, ou seja, Sarandi é tem o dobro de pessoas morando. Porém, gente, ali é a nascente do Rio Jordão, dos rios que abastecem o Mar da Galileia. Então, é um lugar extremamente importante dentro da geopolítica de Israel. Israel é um lugar bem árido. Eles utilizam, por exemplo, dessalinização do oceano. Então, eles arrancam a água, tiram a água salgada, retiram esse sal e tornam essa água potável, o que é horrível. Eu digo não no sentido ecológico, mas a água ela fica com sabor, é um gosto estranho. É igual a água salobra que a gente tem no litoral, aquela água com gosto de sal. Tá? É essa água que se tem lá em Israel. Além também da água retirada da umidade do ar. O problema é que lá quase não tem umidade, então quase não tem umidade do ar para você retirar a água. Tá? Então, as colinas de Golã, para Israel, é extremamente importante e eles não vão abrir mão disso. Até pouco tempo atrás, as colinas de Golã eram um território sírio que estava sob ocupação de Israel. Tá? E recentemente mudaram essa postura. Não, virou território de Israel. E Israel quer isso porque por conta desses fatores que eu já falei. Nascente do Rio Jordão, Mar da Galileia, beleza? Acesso à água doce, beleza? E bom, e o outro caso que eu tenho para mencionar para vocês é uma questão bastante semelhante que acontece lá no Rio Nilo, na África, tá? O Nilo, ele é o mais importante rio africano. Primeiro porque ele é o maior do mundo. Isso aqui a gente pode até questionar, porque todo ano sai, o Nilo, descobrimos a nascente do Nilo, e ele é 10 quilômetros maior. Ah, mas o Rio Amazonas descobriu outra nascente e aumentou. Então eu nunca falo qual que é o maior, porque sempre sai uma mudança ou outra falando qual que é o rio maior, tá bom? Mas o Rio Nilo, de fato, é um dos maiores do mundo, junto com o Amazonas. Ele corta uma área semiárida gigante do deserto do Saara, e ali floresceu a civilização egípcia, que vocês estudaram lá no primeiro ano em História. O Egito só existia por conta das cheias do Nilo. Tá? O rio subia, gerava uma camada de humus, um humus fértil que fertilizava o solo e você conseguia plantar. Então, o Egito é uma dádiva do Nilo, não é? Então, o Nilo, a existência do rio Nilo é muito importante para o Egito, né? E durante muito tempo, o Egito ele usou quase como exclusividade o rio Nilo. Poucos países que, mesmo que tinham o Nilo em seu curso, passando pelos seus territórios, utilizavam muito para pesca, para alimentação, mas não utilizavam para outras questões. E isso está mudando. Tá? Hoje tem várias nações, vários países que querem explorar o rio Nilo. O Sudão, por exemplo, a Etiópia, por exemplo. E a ideia é fazer o quê? Fazer hidroelétricas, fazer barragens para gerar eletricidade. Acontece que isso não é o rio Amazonas, tá, gente? Não é um rio caudaloso. É um rio, como vocês podem ver nessa imagem aí, no médio curso dele, ele não é tão grande, tá? Ouso dizer que o rio Paraná, e acho que muitas pessoas já viram, é maior, né? E a ideia de você fazer usinas hidrelétricas a montante pode comprometer o fluxo na região jusante. Tá? Então, sempre tem reuniões entre Sudão, Egito e Etiópia e alguns outros países para falar dos usos dessa água. E sempre o Egito falando, o pessoal aí de cima, vai com calma, controla o fluxo, mas não deixa a gente sem água aqui. E daí muitas vezes o Egito critica, falando assim, olha, a gente não está falando para a Etiópia não utilizar a água, mas eles vão matar a gente de sede. Então eles podem represar o rio, mas deixar um fluxo contínuo aqui para a gente que não vai comprometer a nossa integridade, a dificuldade com acesso à água. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui.
aqui. Bons estudos e até a próxima aula.